Segunda Samuel 8. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu, depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg e Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram, assim, os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os ciros de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos ciros 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os ciros ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betai e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo, então, Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os ciros no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Porém os filhos de Davi eram príncipes. Segunda Samuel 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então, disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então, se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então, chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Segunda Samuel 10. Davi derrota os amonitas e os ciros. E aconteceu, depois disso,
que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então, disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo, pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então, disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então, tomou Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca, 1.000 homens, e dos homens de Tobi, 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E, se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então, se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os ciros. E estes fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Adadezer e fez sair os ciros que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Adadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã. E os ciros se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os ciros aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu, e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Adadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os ciros de socorrer mais aos filhos de Amon. 2 Samuel 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então, voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então, enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois, disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então, disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi:
a arca, e Israel, e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então, disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E, à tarde, saiu a deitar-se na sua cama, como servos de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então, enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. E, sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então, dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviará. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então, os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então, voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então, enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois, disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então, disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então, disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou.
E, à tarde, saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então, enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. E, sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então, dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviará. E disse o mensageiro a Davi: Na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então, os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.